Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês também. Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, acabou de terminar o resultado da corrida, da qualificação sprint do Grande Prêmio de Miami, né? Eu tenho algumas coisas a dizer aqui, tudo, né? Foi até impressionante e tudo, né? Finalmente um quali minimamente interessante, né? A gente também tem que falar que também de algumas mudanças, né, que ocorreram, né? Houve algumas mudanças com relação à gestão de energia, o fim do tal modo festa, né, da Mercedes e da Red Bull, que elas estavam fazendo isso, né? Que elas estavam recarregando, salvo engano, mais energia do que naquela volta, antes da volta na volta de qualificação de fato, né, na volta em que eles estavam entrando para a pista, né, para fazer a volta definitiva, né, eles estavam conseguindo reservar um pouco mais, né, estavam conseguindo driblar, e aí isso é o chamado modo festa, né, e aí isso tava até o Grande Prêmio do Japão, e foi proibido a partir desse Grande Prêmio de Miami, né. E finalmente de volta, né, gente, finalmente de volta, né, quase um mês aí, e aí quem estreia fazendo nessa nova Fórmula 1, né, com esses novos ajustes aqui e ali, né, o Lando Norris, mais uma vez fazendo história em Miami, né, para quem não sabe, o Lando Norris tem uma história muito boa aqui, ele tem uma pole position, salvo engano, e a primeira corrida vencida por ele na Fórmula 1 foi aqui no Grande Prêmio de Miami, lá em 2024, né. E aí ele fez um 27.869, né, a gente vai falar aqui os tempos, né, foi muito bem o Lando Norris, né, sempre à frente e tudo, né, a McLaren muito bem, né. Bom, vamos falando assim, a gente me perdoa assim, né, talvez eu vá bocejar um pouco, estou um pouco com sono, né, hoje é feriado e eu fiz a proeza de num feriado acordar cedo, né, eu gosto de acordar bem tarde, né, a não ser que tenha corrida, né, aí a gente acorda cedo, faz questão de acordar cedo. Mas eu acabei acordando cedo hoje, né? Então, enfim. Mas vamos lá, né? Lando Norris em primeiro, um 27.869. Antonelli, um 28.091 em segundo. Piastri em terceiro, com 28.108, tá? E aí os próximos são Leclerc em quarto, Verstappen em quinto, Russell em sexto, a gente vai falar dele, né? Vamos falar de alguns pilotos aqui, tá? George Russell em sexto, Hamilton em sétimo, Colapinto em oitavo, Hadjar em nono, Gasly em décimo, tá? Aqui, gente, o que a gente tem que acrescentar aqui é o seguinte, né? Belíssima pole mais uma vez do Lando Norris, né? Como eu já disse, a relação Miami-Norris é uma relação muito boa, uma relação muito saudável, uma relação sem brigas, né? Porque é uma relação muito boa, né? Ele consegue ter um feeling a mais em relação, a exemplo, o Piastri, né, que é o companheiro de equipe dele, nessa pista, né? Ele definitivamente se achou nessa pista mesmo, né? O Antonelli aqui, gente, em segundo, é muito bom, baseado no que foi o final de semana da Mercedes, né? A Mercedes no único treino livre, né, porque tem uma corrida sprint, no único treino livre a Mercedes não foi muito bem discreta, os dois carros errando muito, né, tendo sérios problemas ali de traseira, às vezes reclamando ali reclamando de que o motor não estava muito legal, né. Há um certo, vocês lembram do modo festa que eu falei há pouco? Eu diria que talvez tenha tido algum certo impacto, né, porque a gente não viu a Mercedes que berrou para estar ali no segundo lugar, né? E aqui eu coloco mais na conta do Antonelli, né? O Antonelli que inclusive foi pole position, salvo engano, na corrida sprint do ano passado, né? Então ele foi muito bem, né? Quero muito ver como é que ele vai largar também, né? Que o Antonelli nas últimas corridas todas tem tido um péssimo histórico de largada dele, né? O Piastri em terceiro, né? Acho que se a gente levar em consideração a McLaren, né? O Piastri sempre atrás do Lando Norris nessa questão, né? Mas como eu já falei, né? Muito uma questão de identificação com pista que o Lando Norris tem, né? Mas assim, só um adendo também, né? Que tipo assim, né? A Mercedes e a Red Bull, elas estavam tendo essa vantagem, né? E na minha visão, prejudicou um pouco a Mercedes e ajudou a Red Bull de certa maneira. Eu vou falar porque daqui a pouco quando eu falar do Verstappen e do Hadjar.
O Leclerc em quarto, gente, é um pouco decepcionante, porque, pensa bem, ele liderou o único treino livre que teve no final de semana, ficou em segundo, a poucos milésimos, acho que do Piastri no Q1, liderou no Q2, né? E aí vinha-se uma grande expectativa, né, da Ferrari, né? A Ferrari trouxe diversas atualizações, né? Foi talvez uma das equipes que mais trouxe atualizações. Inclusive a Mercedes não trouxe atualizações, tá? Não trouxe atualizações. Nem queria entrar muito em detalhe disso, porque eu não me atentei a ver quantas equipes, se todas as equipes trouxeram ou não trouxeram atualizações, né? Mas enfim. Então eu esperava um pouco mais do Leclerc, né? Do Leclerc eu esperava um pouco mais, para ser honesto com vocês. Pelo menos estar no P3 ali, acho que era muito possível para ele. Acho que um P2 ali, acho que ele até cometeu um pequeno erro ali, né? Ali no miolo ali do finalzinho do setor 2. Mas eu acho que ali ele perdeu uns 2, 3 décimos, e acho que esses décimos foram preciosos para tirar o P2 dele, né? Acho que ele poderia muito bem ter sido um P2. Verstappen em quinto é um resultado positivo para a Red Bull, né? Que também foi outra equipe que trouxe muitas atualizações. A McLaren também trouxe, tá? A McLaren historicamente ela traz atualizações pesadas para o Grande Prêmio de Miami, né? Inclusive lá em 2024, quando eu comecei a fazer vídeo das corridas, a McLaren trazia uma atualização de peso naquela temporada, em 2024, e aí, a partir dali começava uma certa maratona para tentar alcançar o Verstappen, né? O que acabou não finalizando, né? Acabou não conseguindo, né? Mas ali a McLaren colocava de vez o seu pé entre as grandes, né? Então pode ser esse ponto de virada, porque a McLaren também trouxe uma espécie de base pack para esse grande prêmio, né? Enfim, o George Russell em sexto, péssimo pro George Russell, tá? Péssimo pro George Russell. Ainda mais se a gente levar em consideração que ele ficou quase meio segundo atrás do Antonelli, né? Meio segundo, né? O Russell não teve, o final de semana todo, o Russell muito discreto, o final de semana todo atrás do Antonelli, né? Quando as Mercedes não estavam indo mal, quem é que estava liderando isso aí era o Antonelli, né? Então fica esse adendo, né? Muito ruim para o Russell isso, para a estrutura do campeonato que está se implementando, né? E tudo, né? Pelo fato do Antonelli estar na liderança do campeonato e tudo. Será que é pressão? Será que é o fator, nossa, esse menino está andando mais do que eu imaginava que ele andaria, né? Eu acho que pode ter um pouco disso, né? Não sei, pode ser que haja alguns outros fatores, mas tá aí, né? O Hamilton em sétimo também eu não gostei muito. O Hamilton quase também foi quase também 4 décimos também em relação ao Leclerc. Ruim, tá? Ruim, tá? Eu acho que não tá muito longe do que foi o ano passado essa diferença de tempo, tá? Não tá muito longe do que foi basicamente todo o ano passado do Hamilton em relação ao Leclerc, né? Então assim, sim decepcionante, ainda mais se a gente levar em consideração, né, que aí os comentaristas ali da Globo ali também falando, né, que não nesse grande prêmio, né, mas nos grandes prêmios iniciais da temporada, que esse carro é mais o estilo do Hamilton, aí, levando 4 décimos, né, então assim, não tô definindo nem nada, mas assim, fica esse adendo, porque foi por esse tipo de diferença que o Hamilton teve o ano que teve em 2025, então é decepcionante, na minha humilde opinião. Colapinto, para mim, me surpreendeu muito bem, né? O Colapinto me surpreendeu muito bem em oitavo, muito bem mesmo, estando na frente do Gasly, né, que até então era o moço que tirava leite de pedra do carro, né, desse bom carro da Alpine, né, para mim faz um excelente final de semana até aqui. E o Hadjar em nono, né, aqui eu acabei pulando o Verstappen, né, Verstappen que ficou em quinto, né, eu não sei se eu cheguei a pular, eu falo tanta coisa que eu acabo esquecendo às vezes, mas enfim. O Verstappen em P5 é muito significativo porque mostra que atualizações, a Red Bull foi outra que trouxe muita atualização, quase um base pack, né? Trouxe inclusive também a tal asa Macarena, nome ridículo, desculpa, foi o Fred Vasseur que criou esse nome. Esse é o nome mais ridículo que eu já vi, que já inventaram para colocar numa asa de um carro de Fórmula 1. Pelo amor de Deus, horroroso esse apelido. Esse apelido é horroroso. E olha que quem vos fala aqui já teve apelidos horríveis durante a infância. Mas enfim,
Então, assim, muito positivo o final de semana da Red Bull até aqui. Falta muito para alcançar, falta muito mesmo, assim, para o Verstappen voltar a pensar em vitórias, pódios. Tem Mercedes, tem McLaren, tem Ferrari à frente ainda, mas é surpreendente, né? Se tratando do que foi a Red Bull, por exemplo, no Grande Prêmio do Japão, né? Então, vamos ver o que se esperar, né? E o Hadjar em nono é uma decepção, porque é muito atrás do Verstappen, né? Ali foi o que? O 28,4 e o outro 29,4. Quer dizer, 1 segundo, gente, de diferença, né? Quase 1 segundo, 980 e tantos décimos de diferença. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que colocar na conta do Hadjar isso aí, tá? Hadjar não foi bem, tá? E aí um detalhe que eu gostaria de acrescentar aqui, gente, sobre o Q3 é o seguinte. Quer dizer, eu não tenho a mínima relevância, eu sei, não tem relevância alguma, nem nada, né? Não tenho, poucas pessoas veem esses vídeos e tudo bem quanto a isso, mas se não for pedir muito, reduz esse tempo do quali. 8 minutos, desses 8 minutos, somente os 3 últimos bons mesmo, né? Assim, ali de alguma coisa, né? 2 minutos e meio, na verdade. 2 minutos e meio, né? Restante tudo a gente tem que ficar vendo encheção de linguiça, né, por parte da transmissão e tudo, né? Eu particularmente mudaria, eu consideraria mudarem para 5 minutos, o Q3, para dar alguma pressão, porque como o final de semana de sprint é mais limitado ainda a disponibilidade de pneus, né? Eu acredito honestamente que eles deveriam considerar ou liberar mais um pneu macio para fazer 2 tentativas. Qual a necessidade de fazer 8 minutos de Q3, sendo que os pilotos só vão para a pista de fato em 2 minutos e meio só? Não dá para entender, e uma só tentativa. Enfim, né? Não dá para entender isso, né? Mas, enfim, é a minha humilde opinião. No Q2, e detalhe, né, gente? Outro detalhe que eu tenho que falar aqui também, que envolve os carros da Mercedes, é o seguinte também. A Mercedes, historicamente, desde a era do efeito solo, sempre foi muito afetada por condições quentes, de pista quente. É uma pista que estava muito quente. Não me atentei aqui ao detalhe de ver qual a temperatura que estava a pista, mas estava quente sim, tá? Então pode ser que haja isso, né? Inclusive está se cogitando uma tempestade antes da corrida, né? Talvez não durante a corrida, mas uma tempestade de enormes proporções que gera-se alguns avisos. Não se sabe se a Fórmula 1 vai adiar ou vai atrasar o horário de transmissão, não sei, o horário da corrida principal, né? Mas, enfim, né? Nos outros dias todos segue normal, né? Enfim, voltando aqui. No Q2, os eliminados foi o Bortoleto em 11º, o Hülkenberg em 12º, Bergman em 13º, Alexander Albon em 14º e Carlos Sainz em 15º, né? Aqui, gente, a Audi mostrando, né, assim, que de fato das equipes novatas é a que mais me vem surpreendendo, né? E o Bortoleto mais uma vez à frente do seu companheiro de equipe, né? Que mais uma vez na hora do vamos ver a regra, né? Eu sempre vou falar isso, sempre vou tentar isso, porque não vejo nenhum lugar falando, então acho que parece que é só que observo essas coisas, não sei o que acontece, mas enfim. Mais uma vez o Hülkenberg na hora do vamos ver mesmo erra, né? E tudo, né? Ele errou ali na primeira curva, né? Enfim, né? Quando ele ia tentar fazer a tentativa dele de volta lançada, né? Então talvez isso que fez o Bortoleto estar à frente dele. Mas o Bortoleto até então não vinha tendo um final de semana lá muito bom, né? Assim, não é que é ruim, mas ele esteve sempre atrás do Hülkenberg, né? Então é por isso que vem o sentido da crítica do Hülkenberg ter ficado atrás, né? No tempo de volta, né? Mesmo que fosse por milésimos, né? Mas enfim. O Bergman em 13º, acho que é isso aqui, né? O que a Haas pode fazer, né? O único piloto que realmente está fazendo alguma coisa, né, dentro da equipe, né? E o Alexander Albon e o Sainz é isso aí, com esse carro gordo que eles têm, né? Eu vou ser gordofóbico, chamar um carro pesado de gordo, né? Vamos ver, né? Vamos ver se eu estou sendo gordofóbico, né? Como se diz, né? Mas esse carro da Williams é pesado, né? Pesado, né? Parece que blindaram o carro da Williams, né? E aí os resultados estão aqui, né?
O Sainz até ficou na bronca, né? É 1h30 de treino livre, né? Inclusive foi isso que aconteceu mesmo de fato, né? Por conta, né, da diferença de tempo e tudo, e até do novo regulamento, né? Assim, ó, a diferença de tempo que eu falo é de um final de semana para o outro e tudo, né? Diante das diversas atualizações e tudo, a Williams teve 1h30 para fazer esse carro dela andar mais, né? Então, eles tiveram meia hora a mais do que normalmente se tem, né? O treino livre de um final de semana de corrida sprint é 1 hora só, mas esse foi 1h30, justamente por essas questões aí, no novo regulamento, essas coisas todas, né? Para os pilotos se adaptarem melhor e tudo, né? Mas enfim, então ele ficou na bronca com isso, né? E não tira a razão dele, né, de ficar na bronca, porque a gente esperava muito mais da Williams, né? Principalmente se tratando desse um mês aí, né? Era a chance da Williams estar mais à frente, né? Mas a gente está falando de uma equipe que, né, se poupou um ano e não conseguiu ter competência. A equipe teve um ano aí, ó, para se adaptar a esse regulamento e não se adaptou. Esperar dela um mês para se adaptar? Não vai, né? Esquece, né? Quebrou totalmente a credibilidade que a Williams mimava ter até o ano passado. Mas enfim, eu acho que o Lindblad ele foi pro Q2, eu esqueci de falar o Lindblad também, 16º, né? E é isso aí, né? O Lindblad andou pouco, né? Nos treinos livres, inclusive, né? E os eliminados no Q1 foi o Liam Lawson, Ocon, né? Liam Lawson em 17º, Ocon em 18º, Pérez em 19º, Bottas em 20º, meu Deus, e o Alonso 21º, o Stroll nem fez tempo. Gente, aqui eu vou fazer observações do seguinte, né? O Liam Lawson, né, estando onde está mesmo, né, mostrando que, né, a gente teve, mostrando que é mais uma vez vítima de um piloto novato, né? Mas assim, eu vou dar um desconto que, né, ele estava se sentindo desconfortável, essas coisas todas, mas enfim, né? Isso não é argumento para desculpas esfarrapadas nem nada, mas, né, enfim, né? Muito mal o senhor Liam Lawson, né, que foi eliminado no Q1, né? O Ocon, gente, está se provando mais uma vez, assim, que depois que foi para a Haas ele piorou muito, né? E principalmente nesse ano. Esse ano o Ocon tá muito mal, Tá faltando interesse, já teve cobrança pública aí do chefe de equipe da Haas, né? O japonês que eu tento sempre lembrar do nome, mas eu sempre falho porque eu me esqueço de falar o nome desse cara. Mas ele cobrou publicamente o Ocon e tá aí o efeito da cobrança, né? Um piloto parece que totalmente desinteressado, piloto claramente sem gás, assim, para fazer algo a mais, né? Veja o Berman, né? O Berman no Q2 ele fez um 30,116. O Ocon na sua volta fez um 31,245, gente. Uma diferença bruta demais, assim, né? Tá legal que a gente não pode comparar, porque um fez o tempo no Q2, o outro fez no Q1, né? Mas, e mesmo assim, acho que pra mim é muito decepcionante o que o Ocon vai fazendo, tá? Pérez e Bottas se revezando, né, em quem é que consegue ser mais incompetente, né? Que a diferença de 6 décimos do Bottas em relação ao Pérez. Eu falo isso porque no Grande Prêmio da China, por exemplo, a diferença entre o Pérez e o Bottas foi basicamente esta, né? Só que o contrário, né? E a Aston Martin, gente. A Aston Martin é uma vergonha, né? A Aston Martin é uma vergonha, né? Ridículo. Né? O que essa equipe se sujeitou, né, cara? Sabe quanto é que o Alonso fez? Vou falar aqui pra vocês aqui. O tempo que o Bottas, que esteve em 20º, fez. O Bottas em 20º fez 1:31,826. O Alonso 21º fez, eu vou até chegar pertinho aqui para falar para vocês, 1:41,311, 10 segundos em relação ao 20º, tá? 12 se a gente quiser na ocasião em relação ao Piastri, que foi o pole position, 12 segundos. Eu não preciso falar, né, da decepção que é a Aston Martin. Não preciso. Isso aqui eu já falo o suficiente, né? E o Stroll nem fez tempo, né? Sobre isso aqui, gente, tem a questão da regra dos 107%, né? O que é para você que não sabe o que é essa regra?
Essa regra é o seguinte: se um determinado piloto fizer um tempo 107% diferente em relação ao tempo do pole position, ele não tem a mínima condição, ele não tem condições de fazer a corrida. Significa que o tempo de volta dele está muito, muito, muito abaixo, quer dizer, está muito acima do tempo do pole position, né? Então eles fazem um cálculo com relação ao tempo do pole position, né? E ver, né, a diferença em relação ao último tempo. Se isso for em 107%, o piloto não tem condições. O que a Aston Martin pode alegar é que o Alonso fez um tempo de 1,32 nos treinos livres, né? Na minha humilde opinião, se eu fosse a Aston Martin, essa vergonha que ela está sendo nessa temporada, eu falaria assim: o Alonso não tem condição de correr essa corrida sprint mesmo. São só 19 voltinhas, então foda-se, não quero correr. Eu acho que vai ser minimamente mais bonito do que essa vergonha que aconteceu aqui nesse Q1 com a Aston Martin, tá? Então é isso aí, senhores. Vamos ver como é que vai ser amanhã na corrida sprint, né? Então é isso aí, não tenho muito mais o que dizer dessa decepção que foi a Aston Martin, nem nada mais, né? Mas vamos ver, né? E lembrando, né, gente, não vou conseguir fazer todos os tempos, não vou conseguir fazer todos os quadros de corrida sprint, porque alguns acontecem em um período onde estou no trabalho, ou não estou em casa, né? Então não vai rolar, né? Mas se esse aqui pode, né, acontecer, então, né? Exemplo, se hoje não fosse feriado, eu não teria condições de fazer esse vídeo aqui pra vocês, né? Mas como hoje é feriado, né? Então já deu certo de fazer esse vídeo. Mas então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e vamos ver como é que vai ser a corrida de amanhã, né? É isso aí, um fortíssimo abraço a todos.